Como calcular o determinante de matrizes 2 por 2 e 3 por 3 usando a regra de Sarros? Vamos lá entender? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai falar sobre determinantes de matrizes, entendendo o que são esses determinantes e como a gente calcula os determinantes de matrizes 2 por 2 e 3 por 3, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então antes de a gente começar a calcular de fato os determinantes, vamos entender o que são determinantes. A gente vai falar que o determinante é uma função que nos leva do domínio m, n por n, para o contradomínio dos reais. Como assim? O que isso quer dizer? Quando a gente fala de função lá em cálculo, a gente vê que uma função sai de um domínio, que pode ser o conjunto dos reais, menos o zero, por exemplo, e vai para um contradomínio, que pode ser o conjunto dos reais também. Então, quando a gente fala de uma função, a gente está levando algo de um domínio para um novo valor do contradomínio. E é isso que vai acontecer nos determinantes. A gente está no domínio, que são as matrizes n por n, ou seja, as matrizes quadradas, tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. E aí a gente pega essa matriz quadrada e faz uma função, que é o determinante, que vai levar essa matriz para o contradomínio dos reais. Os reais aqui no caso é onde está o nosso determinante de fato. Ou seja, a partir de uma matriz quadrada, quando a gente calcula o determinante dela, a gente chega em um número real. Aqui está a casinha das matrizes quadradas. Aí você vem aqui e pega um elemento desse domínio, uma matriz quadrada. Quando você calcula o determinante desse elemento, você vai para uma outra casinha, que é a casinha dos números reais, porque o seu determinante não é uma matriz, ele é um número real, que é o determinante de uma matriz, tudo bem? Então, a notação que a gente vai usar para determinantes é que ao invés de a gente colocar a nossa matriz entre colchetes, a gente vai colocar ela entre essas linhas retas assim, ó. Então, aqui em cima, a gente tem a matriz A. A matriz A tem os elementos 3, 1, 2 e 4. Tudo bem, aqui é só a matriz. Agora, se você quiser denotar o determinante da matriz A, você vai colocar que o det de A, você pode abreviar determinante para det, vai ser a mesma matriz, só que entre tracinhos assim, ó. Quando você quer denotar que você está falando do determinante dela, você usa essas linhas ao lado da sua matriz. Então, ó, se eu escrevo aqui 0, 1, 2, 5 entre colchetes, aqui eu tô te mostrando a matriz em si. Agora, se eu coloco essa mesma matriz, só que entre linhas retas, eu tô te falando que isso aqui é o determinante da matriz. Tá, mas você não falou que determinante é um número real? Por que que aqui a gente ainda tá na matriz? Calma, porque aqui é só o passo intermediário para a gente chegar no que de fato é o nosso determinante, que é um número real. Então, vamos lá entender melhor como funciona isso, para ficar menos confuso. E para isso, a gente vai falar sobre a regra de Sarros, que é uma regra que a gente usa para calcular determinantes de matrizes 2 por 2 ou 3 por 3. Ah, e se eu tiver uma matriz 4 por 4? Aí a gente vai ver outra técnica em próximas aulas, tá bom? Mas por enquanto, vamos falar só de matrizes com 2 linhas e 2 colunas ou 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos usar a mesma matriz aqui de exemplo, a matriz A, que é 3, 1, 2, 4. E aí, eu quero calcular o determinante dessa matriz. O que a regra de Sarros vai falar para matrizes 2 por 2 é que você vai fazer o seguinte: você vai pegar os elementos da diagonal principal, que é essa diagonal aqui, e vai multiplicar eles. Então, vai ficar 3 vezes 4. E aí, depois, você vai pegar os elementos da diagonal secundária, e aí você vai multiplicar eles também, só que subtraindo. Então, menos 1 vezes 2. Ou seja, o que a regra de Sarros fala para matrizes 2 por 2 é que você vai multiplicar a diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Então, você troca o sinal na diagonal secundária e mantém o sinal na diagonal principal. Então, para essa matriz aqui, o determinante vai ser 12 menos 2, que vai dar 10. Um número real, né, gente?
Então, a gente saiu de uma matriz, que era a matriz 3, 1, 2, 4, e a gente chegou em um número real, que é o número 10. Então, o 10 é o determinante dessa matriz A. Agora, gente, seria muito errado eu chegar aqui nessa notação de cima e colocar isso aqui é igual a 10. Não. Lembra que quando a gente está entre colchetes, a gente está falando da matriz. Agora, se eu chegar aqui e falar 3, 1, 2, 4 entre linhas retas é igual a 10, aí eu posso fazer isso, porque essas linhas retas estão falando sobre o determinante da minha matriz, tudo bem? Então, é importante a gente notar essa diferença. Eu não posso falar que a matriz é igual a 10, mas eu posso falar que o determinante dela é igual a 10, tudo bem? Sua matriz é a matriz, ela não é igual ao determinante dela. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. A matriz B. A gente quer calcular aqui o determinante dessa matriz, que é uma matriz 2 por 2. Eu posso chegar aqui e calcular o nosso determinante? 0 vezes 2? Não posso, né, gente? Eu tenho que escrever aqui o determinante da matriz 0, 3, 5, 2, entre linhas retas, vai ser a multiplicação dos elementos da diagonal principal, então 0 vezes 2, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, então 3 vezes 5. Isso vai dar 0 menos 15, que é menos 15. Então, o determinante da matriz B deu menos 15. Você não pode chegar aqui e colocar igual menos 15, porque menos 15 não é igual à sua matriz. Ele é igual ao determinante da sua matriz. E o determinante pode ser um número negativo? Pode, gente. Pode ser menos 3 sobre 2, pode ser 5, pode ser meio, pode ser qualquer número real. O importante é não ser complexo de uma forma geral, mas qualquer número real pode ser o determinante de uma matriz quadrada, tudo bem? Mais um exemplo 2 por 2 aqui. A matriz A gente pode calcular o determinante dela. Vou colocar aqui a outra notação em linha reta, menos 1, menos 2, 3, 4, entre linhas retas, vai ser igual à multiplicação dos elementos da diagonal principal, então menos 1 vezes 4, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, aqui toma cuidado, ó. Um dos elementos é menos 2 e o outro elemento é 3. Então, tem o menos, que já está por padrão ali na formulazinha da regra de Sarros, e tem o menos que estava no número aqui de dentro da matriz. Não pode misturar as duas coisas, tá bom? Então, vai ficar menos 1 vezes 4, que é menos 4, menos 2 vezes 3, que dá menos 6. Aí, agora, fazendo o jogo de sinal aqui, menos com menos dá mais, né? Então, fica menos 4 mais 6, que é igual a 2. Então, esse é o determinante da matriz A. Uma outra forma de você fazer, quando estiver mais prática, é você fazer o seguinte, ó, menos 1 vezes 4, vai dar menos 4. Menos 2 vezes 3, dá menos 6. Só que para esse lado troca o sinal, então fica mais 6. Isso aqui vai dar 2. Então, só uma forma de você fazer, caso você queira fazer direto aqui, tá bom? Sem precisar ficar escrevendo cada passo. Gente, antes de a gente continuar e falar sobre determinantes de matrizes 3x3, eu quero te convidar para fazer parte da nossa plataforma Mathematica Academy. Lá você conta com aulas exclusivas de geometria analítica, álgebra linear e várias outras matérias do seu curso, além de exercícios resolvidos, provas antigas da sua faculdade resolvidas passo a passo e uma comunidade para você tirar suas dúvidas e enviar os seus exercícios. Então, para conhecer mais e fazer parte de tudo isso, é só clicar aqui no link da descrição matemateca.com e conhecer as nossas opções de planos. Espero vocês lá! E agora vamos ver como a gente usa a regra de Sarros nas matrizes 3x3, gente. Então, como vai funcionar aqui? Será que é só multiplicar os elementos da diagonal principal e depois multiplicar os da diagonal secundária? Mas aí a gente está ignorando esse 1, esse 5, esse 3, esse 2, né? Eles não podem ser ignorados aqui, eles também fazem parte da matriz. Então, o que a regra de Sarros vai falar pra gente sobre o determinante de matrizes 3x3 é o seguinte. Você vai escrever sua matriz normalmente, 3, 1, 2, 2, 4, 5 e 1, 3, 2. E para calcular o determinante dela, da mesma forma que a gente fazia lá nas matrizes 2x2,
você vai fechar a matriz aqui com a linha reta, né, que a gente está falando de determinante, e vai repetir as duas primeiras colunas. Então, a primeira coluna é 3, 2, 1, e a segunda coluna, que é 1, 4, 3. Você repete essas duas colunas para aí a gente ir para o próximo passo. O que a gente vai fazer para usar a regra de Sarros em matrizes 3x3 é definir quando a gente está indo do lado esquerdo para o direito e quando a gente está indo do lado direito para o esquerdo. Então, quando a gente estiver indo da esquerda para a direita, a gente vai multiplicar os números normalmente. Agora, quando a gente estiver indo da direita para a esquerda, a gente vai multiplicar e trocar o sinal desse resultado. Igual acontecia aqui, quando a gente vinha para o lado de direita para a esquerda, aqui nas matrizes 2x2, a gente trocava o sinal, né? É a mesma coisa no caso das matrizes 3x3. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiro, a gente vai calcular todas as diagonais que estão indo da esquerda para a direita. Então, aqui nessa primeira diagonal, a gente tem 3 vezes 4, que dá 12. 12 vezes 2 vai dar 24. Mais essa segunda coluna. 1 vezes 5 dá 5. 5 vezes 1 vai dar 5. Agora, vamos para essa terceira diagonal, que é a última que está indo da esquerda para a direita, que é 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Legal, então fechamos as diagonais que vão da esquerda para a direita. Agora, a gente vai calcular nas diagonais que vão da direita para a esquerda. Ó, a gente tem exatamente 3 diagonais que a gente pode calcular aqui indo da direita para a esquerda, começando de cima. Nessas diagonais, a gente vai trocar o sinal, tá bom? Então, aqui vai ficar 2 vezes 4, que dá 8. 8 vezes 1 dá 8. Então, aqui a gente vai colocar menos 8. Aí, aqui, 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 3 dá 45. Então, a gente vai colocar menos 45. E aqui, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, a gente coloca aqui menos 4. E fazendo essas continhas aqui, somando, subtraindo tudo, a gente vai encontrar que o resultado desse determinante dá menos 16. Então, esse é o determinante da matriz A, que é uma matriz 3x3. Vamos fazer para essa outra matriz A agora, para a gente continuar praticando. O determinante da matriz A gente pode repetir a matriz. Então, você escreve a matriz tudo de novo, aqui 2, 3, 5, 1, menos 3 e 2. E aí, você repete as duas primeiras colunas. Então, fica menos 2 e 0, 2 e 3, e 1 e menos 3. Aí, a gente vai calcular o determinante dessa matriz, então. Ó, para facilitar a visualização, caso vocês prefiram, eu vou colocar aqui embaixo. Porque, olha só, começando dessa diagonal, que vai da esquerda para a direita, a gente tem menos 2 vezes 3, que dá menos 6. Menos 6 vezes 2 vai dar menos 12. Desse lado, a gente não troca o sinal, né? Então, a gente mantém o menos que estava aqui por causa da continha mesmo. Agora, essa outra diagonal. 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Então, aqui vai ficar mais 0 para essa diagonal. E para essa diagonal, que é a última da esquerda para a direita, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes menos 3 dá menos 24. Então, finalizamos as diagonais que vão da esquerda para a direita. Agora, eu vou colocar aqui em outra cor as diagonais que vão da direita para a esquerda. Ó, começando aqui, a gente vai ter 4 vezes 3, que dá 12. 12 vezes 1 dá 12. Só que para esse lado, a gente troca o sinal, né? Então, vai ficar menos 12. Aí, aqui, menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 10 vezes menos 3 vai dar 30. Então, mais 30, a gente troca o sinal, fica menos 30. Aqui vai zerar tudo, né? Porque aqui a gente tem um zero nessa diagonal, então a gente coloca aqui menos 0. E aí, juntando tudo aqui, a gente vai encontrar que o determinante dessa matriz é menos 78. Esse é o número real que determina essa matriz A. Gente, uma outra forma de a gente pensar nesse determinante, caso você não queira sempre ficar repetindo as duas primeiras colunas, é você pensar assim, ó, quando você já tiver a prática ali da coisa. Você vai primeiro multiplicar essa diagonal, e aí você tem menos 2 vezes 3, que é menos 6 vezes 2, menos 12, beleza.
Aí depois você vai fazer essa diagonal, só que ela vai sair pelo outro lado aqui para pegar o número que ela não pegou. Para pegar o número que está sozinho aqui, que no caso é o 1. Então vai ficar 0 vezes 5 vezes 1, que dá 0. Então, ó, a gente saiu de onde tinha 2 para vir onde só tem 1. E agora você vai sair daqui de onde tem 1 e aí você vai pegar o caminho até chegar onde tem 2 números na diagonal, ó, onde tem o 2 e o menos 3. Então, é a mesma coisa que a gente fez quando a gente repetiu as duas primeiras colunas, tá bom? A gente tem 4 vezes 2, que é 8, 8 vezes menos 3 dá menos 24. Agora, a gente faz a mesma coisa, só que para o outro lado. Aqui, 4 vezes 3 vezes 1 dá 12, trocando o sinal fica menos 12. Aí, aqui, a gente vai pegar onde tem 2 e a gente vai cruzar aqui, vindo para onde tem 1. Então, vai ficar 5 vezes menos 3, que dá menos 15. Menos 15 vezes menos 2 vai dar 30. Trocando o sinal, fica menos 30. E por fim, ó, a gente saiu daqui de onde tinha 2 e veio para onde só tem um número, né? Agora, a gente vai sair daqui de onde só tem um número e vir para onde tem 2 números. Então, 2 vezes 0 vezes 2, que vai dar 0. E por fim, a gente chega no mesmo resultado para o nosso determinante. Agora, gente, eu vou deixar de exercício para você mostrar que o determinante dessa matriz aqui, com certeza vai ser 0. Você pode usar a mesma regra de sarros que a gente está fazendo aqui e você vai ver que dá 0, que a gente já pode ver isso de cara, porque a gente tem duas linhas repetidas. Isso traz pra gente uma das propriedades de determinantes, que a gente vai ver melhor, de que quando você tem duas linhas linearmente dependentes, o determinante da matriz com certeza é 0. Então, aqui a gente tem duas linhas linearmente dependentes, né? Uma é múltipla da outra. E isso também vale se uma das linhas for uma combinação linear das outras linhas que você tem ali. Isso também vale. Ou então, se você tiver aqui, no caso, a segunda linha é simplesmente a primeira linha, só que multiplicada por 2. Também vai dar 0, tá bom? Para o determinante ser diferente de 0, todas as linhas têm que ser linearmente independentes, tudo bem? Então, aqui no caso, os determinantes que a gente calculou, nenhuma linha é linearmente dependente da outra. Você não pode formar nenhuma linha a partir das outras duas. E isso a gente sabe porque o determinante deu diferente de 0. Bom, gente, então foi isso na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!